Vamos lá, Atos capítulo 20, versículo 9. Diz assim a palavra: um jovem chamado Eutico, sentado na beira da janela, acabou adormecendo durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido finalmente pelo sono, caiu do terceiro andar para baixo. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, inclinou sobre o jovem e, abraçando-o, disse: não vos preocupeis, ele está vivo. Depois subiu novamente, partiu o pão, comeu e ficou falando. O cenário que está acontecendo, o capítulo lido e o versículo, é um domingo, é o primeiro dia da semana. O culto, pelo que o texto está informando, é uma ceia. Primeiro dia, voltar a partir o pão. A cidade chama-se Troade. Quem vai pregar aqui é o apóstolo Paulo, e ele está em uma turnê missionária, e essa turnê é a terceira viagem missionária dele. Ele está em Troade, mas aqui seria só essa noite. No outro dia, Paulo já estaria levantando e partindo para uma cidade chamada Mileto, que ela fica na própria Itália. Só que antes de Paulo partir para Mileto, nesse culto vai acontecer essa situação desse jovem chamado Eutico. Eutico, ele entra no culto. Alguns dizem, alguns historiadores, teólogos, lógicos e logos da vida, dizem que o culto poderia estar levando o tempo entre 18 e meia-noite. Eu não quero me ater nessa questão teológica, eu quero ficar no texto bíblico. Mas levando em consideração de 18 à meia-noite, Eutico entra no culto. E quando ele entra no culto, dá a entender que ele não gostou do ambiente normal, da nave da igreja. Eu estou trazendo uma linguagem bem objetiva e entendida. Dá a entender que ele não gostou da nave da igreja, e agora ele quer um local mais diferenciado. Ele quer um local privilegiado. E aqui vai uma para mim e para você. Todo privilégio, diferenciando as pessoas, ele gera risco para a minha vida e para a sua vida. Toda pessoa que ele quer correr o risco de ter um privilégio a mais do que as pessoas comuns vivem, ele tem que estar disposto a encarar o risco. E o risco faz parte da minha vida e da sua vida. Um autor, escritor de grandes livros no Brasil, ele disse que a vida é um contrato de risco, e eu concordo com ele. Porque quando nós pensamos em tomar uma decisão, estamos dizendo para nós: eu estou disposto a assumir o risco. Eu estou disposto a viver um novo tempo. Um dos maiores exemplos de correr o risco, de viver o risco, foi Abraão. Quando Deus falou com ele: sai daí e vai para um novo tempo. Ele poderia ter ficado quieto, mas ele disse: eu estou disposto a correr o risco. Pessoas que estão dispostas a correr o risco, elas têm que entender que existe dois paralelos: ou que pode dar certo ou que pode dar errado. Eutico, é interessante que até o nome Eutico dá a entender que era um nome assim diferenciado. Claro, eu nunca vi ninguém chamado Eutico, eu não lembro de ninguém chamado Eutico. Eu já vi Antônio, José, Maria, Sérgio, tanta gente, nunca vi Eutico. Mas eu separei alguma coisa sentado aqui para tentar, só a título de curiosidade. Parece que até essas pessoas, o nome Eutico, ele traz uma vertente à luz da Bíblia, com pessoas que lutavam contra as pessoas de Deus. Deus era sempre contra as pessoas que tinham o eu no nome deles, as pessoas que tinham o eu com eles mesmos. Deus batia de frente com aqueles que carregavam com eles o eu sobre eles. Deus batia de frente com os heteus, Deus batia de frente com os amorreus, Deus batia de frente com os filisteus. E agora Eutico também aqui ele está seguindo uma situação que está dizendo: eu sou diferenciado no culto, eu não quero ficar aqui nesse culto normal, eu quero ficar num lugar diferente. E ele sobe e ele vai para a janela. E janela é lugar de divisão. Janela é lugar onde divide a paisagem, onde divide um ambiente. É entrada de um oxigênio, é saída de um tempo, é entrada de um novo tempo. Quando a Bíblia fala de janela,
A Bíblia dá luz sobre muita coisa. Por 19 vezes a Bíblia fala de janela. Por 28 vezes a Bíblia fala de janelas no plural. A Bíblia Sagrada, você vai perceber que ela vai falar sobre as janelas do céu, a janela da casa de Raabe, janela da casa de Daniel, quando ele orava em sentido a Jerusalém, janela da casa de Eliseu, janela do cenáculo, tudo na Bíblia, janela da arca. A Bíblia fala da janela dos judeus. A Bíblia fala da janela de Davi, onde Mical desprezou Davi. A Bíblia fala da janela da casa do apóstolo Paulo, onde ele estava preso. Então várias situações na Bíblia falam sobre janela. E essa aqui é tão interessante porque quando o Eutico está subindo para a janela, ele está dizendo: eu quero ser diferenciado no meio dos normais. Mas essa diferença está dizendo: não quero ficar cultuando como eles estão cultuando. Eu quero ficar na minha, dentro do culto, mas na minha. E aqui é onde mora o perigo. Aqui é onde confronta a nossa realidade. São pessoas que estão pertas, mas estão longes. São pessoas que estão juntas, mas estão separadas. São pessoas que estão perto, mas não estão envolvidas. São pessoas que estão aparentemente comigo e contigo, mas não têm a mesma visão que você, não têm a mesma pegada que a sua. Eles estão no mesmo ambiente, mas está desligado. Enquanto o culto estava acontecendo num ambiente, a visão de Eutico estava para fora. E eu entendo uma coisa, porque a Bíblia vai dizer que Eutico vai cair da janela. Não foi ninguém que chegou lá e empurrou ele, não. Ele caiu. Mas quando o texto fala que ele caiu, não foi de uma vez. Porque antes da queda veio nele a sonolência. Primeiro estágio, sonolência. Depois, sono profundo. Depois, queda. Sonolência, sono profundo, queda. Que é isso, pastor? É a realidade de uma fatia que nós vivemos hoje no Brasil, no Goiás, no Brasil, em tudo. Qual é a realidade? Eu entendo que ninguém sai da igreja do dia para a noite. Ninguém desvia do dia para a noite. Ninguém perde a fé do dia para a noite. Ninguém quer chutar o balde do dia para a noite. Ninguém sai revoltado com a igreja do dia para a noite. Antes da queda tem uma sonolência. Antes da queda tem um sono. Antes da queda tem um esfriamento. Antes da queda tem a pessoa que não quer ficar mais isolada. Antes da queda tem o conta-gota. Só que a maioria não quer aceitar a queda. A queda no sentido não é pecado, não é adultério. Eu estou falando é se ambientalizar com a pessoa, com a gente, é estar envolvida no culto. Porque esse culto aqui é um culto que não é para o homem, é para Deus. Você sabe disso, eu só estou te lembrando. Só o que nos mostra que ele não quer ficar embaixo, ele quer ficar em cima. E aqui vai uma para nós: cuidado. Cuidado, porque pessoas que não quer viver, que não quer cultuar a Deus na mesma atmosfera que eu e você, eles querem estar sempre em cima, sempre na evidência, sempre nas vitrines da vida, sempre receber os aplausos da massa que está à minha volta, à tua volta. É um perigo, porque o diabo gosta de colocar pessoas em cima. O diabo gosta de abrir janelas para a pessoa passar. O diabo gosta de levar para o pináculo. O diabo gosta de mexer com o ego, com a ostentação. O diabo gosta de mexer com aquilo que a gente tem aqui dentro. E sabe o que é um perigo para nós, para todos nós? É quando alguém chega para nós e fala assim: cara, você cantou demais. Sabe o que é isso? Combustível para o ego. Quando a pessoa chega e fala: cara, você moeu, você arrebentou, tu pregou muito. Nosso ego gosta disso. É um perigo. Quando alguém fala, no meu interior já falo: a honra é para Deus. Deus me livra de todo mal, Pai. Pai, a honra é tua, a glória é tua, é tudo para o Senhor. Porque o diabo quer mexer com a gente nos pequenos detalhes. Quer um exemplo disso? O diabo gosta sempre de levar para cima. Só que em cima é lugar de destruição. Davi está andando no pátio. O pátio é em cima. E é no pátio que ele vai começar o início da queda. Quando Judas se enforca, para enforcar não é embaixo, é em cima. Os porcos de Gadara, quando foi lançado para baixo, estava na montanha, estava no alto. O diabo sempre vai tentar com as pessoas levando para cima, mexendo com o ego, levando para o alto. Diferente de Deus. Deus primeiro leva para o vale.
Deus primeiro leva para o deserto. Deus primeiro leva para baixo. Quer um exemplo disso? Jesus foi para o deserto. Ezequiel foi para o vale. Davi e Golias para a caverna. Jonas para o ventre do peixe. José foi para a prisão. Jeremias para a casa do oleiro. Sadraque, Mesaque e Abednego foi para a fornalha. Segura. Por que, pastor, que Deus permite primeiro embaixo? Porque o diabo sabe que o diabo sabe muito bem que deserto é lugar de vitória, que vale é lugar de experiência com Deus, que caverna é lugar de descobrir talentos, que ventre do peixe é lugar de arrependimento, que cova dos leões é lugar de proteção de Deus, que fornalha é lugar do livramento do quarto homem, que prisão é lugar de autoridade e que casa do oleiro é lugar de transformação. Quando Deus está dizendo para mim e para você, o que eu tenho para você não é em cima, o que eu tenho para você é aqui, é na horizontal, até a cruz é prova disso. A cruz ela vem na vertical e na horizontal. Na vertical ela está dizendo, é a minha comunhão entre eu e Deus. Na horizontal está dizendo, é a minha comunhão entre eu e você. Papai está dizendo, é aqui que eu tenho alguma coisa para você. Quem pega essa palavra? O Espírito Santo. Alguém vai mexer com o teu ego. Alguém vai falar que você é a águia que nasceu para voar nas alturas dos oceanos. Alguém vai falar que você... A palavra motivacional é muito boa, frase de ajuda é muito bom, mas não muda, não transforma. Eu vou dizer um negócio para mim, uma crítica que eu vou fazer, mas me respeita se você não concorda. Estamos vivendo uma época que as pessoas estão imergindo. Você vai na internet, tem lá imersão de 2 dias, imersão de 3 dias, imersão de 5 dias. Vem e muda a sua vida. Eu não acredito que 3 dias pode mudar uma cultura de 30 anos. As pessoas vai na onda essa onda midiática aí, meu irmão. Eu vou fazer 3 dias, aí o cara sai de lá empolgado, 200 por hora. 10 dias depois ele está voltando para o mesmo caminho dele. Eu acredito numa coisa: Deus trabalha com psicologia comportamental, estímulo e reação. Você age, ele reage. Você começa, ele termina. Você bate e ele abre. Você marcha, o mar se abre. Ele está dizendo, ei, faça a tua parte que eu faço a minha. Faz o que você pode, eu vou fazer o que você não pode, para o meu nome ser engrandecido. Pastor, qual é a melhor imersão? A melhor imersão é levantar de manhã, olhar no espelho e dizer para você, cara, Deus confia em ti, tem uma promessa na tua vida, vai para dentro, Deus está contigo. Se você não acreditar, tu pensa que eu vou acreditar em você? Nunca. Aí papai está dizendo, é bom, mas melhor do que isso, faça uma imersão naquilo que eu tenho para você. Porque quando você fazer imersão naquilo que eu tenho para ti, muita coisa vai mudar na minha vida, na sua vida, na tua casa. Deixa eu profetizar na sua vida. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar. Estou sentindo Deus falando para alguém. Papai está dizendo, ei, se você entrou com pensamento de janela, cai fora. Papai está dizendo, desce da janela, sai da janela. Janela é lugar de queda, lugar de sono, é lugar de ostentação. Vem para o culto. Olá, marca Sereg. Dá um toque a alguém no seu lado e diga para ele assim, ó, fecha essa janela. Diga para ele aí. Olha para mim aqui. Gostava de orar, começou a namorar, parou de orar, fecha essa janela. Vinha para a igreja, arrumou um rapazinho, uma rapazinha, uma mocinha. Não quer mais vir para a igreja? Fecha essa janela, chuta aquele laço. Ah, pastor, mas eu estou indo. Mas vem, mas vai para a janela. O que é a janela? Está fora do culto. Está no culto, mas não está. E a gente vive hoje um problema. O problema não é aqui, é um problema mundial. A gente vive um cenário mundial falando de reino, igreja e religião, igrejas cheias de pessoas vazias, pessoas que estão junto, mas estão longe, pessoas que vivem o presente, mas não tem nada de futuro, não sabe o que vai dar no futuro, pessoas que vivem o presente, mas presa no passado, pessoas que não sabem. Esse dia eu perguntei, irmãos, e aí, animado? Como é que você está, varão? Eu falei, aí, os projetos futuro, como é que está? Ah, meu futuro está na mão de Deus. Irmão, que resposta mais lógica. É claro que nosso futuro está na mão de Deus.
Só que Deus quer saber, e aí, o que você quer? Deus quer ouvir de mim e de você. Qual é teu plano? Qual é teu projeto? Qual é a tua expectativa? Pastor, eu estou orando. Tem que orar mesmo. Estou fazendo campanha de oração. Campanha de oração é para a vida toda. Romanos 12:12, perseverai na oração. Continua na oração. Ah, pastor, papai está dizendo para mim e para você, pode vir, porque no meu culto eu tenho algo diferente para honrar a tua vida, a tua casa, a tua família. Na janela não, mas, oh glória, mas no culto normal tem santificação, tem transformação, tem libertação, tem renovo, tem batismo. Você pega essa palavra em nome de Jesus. Você quer ver o exemplo de janela? Já estou compactando. O exemplo de janela, o tanto que a janela é terrível. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 14, se não me falha a memória, que Davi foi buscar a arca da aliança, a arca de Deus, que representava a presença de Deus, na casa de Obed-Edom, que ficou 3 meses lá. Quando Davi está pegando a arca da aliança e trazendo de volta para Jerusalém, Davi está vindo, olha a janela, tanto que a janela é interessante. Ele está vindo com a arca e por um momento ele vai falar para Uzá e Aiô, vai dizer para eles, para um pouquinho aqui, para um pouquinho. Aí Uzá vai intrometer, é uma longa história, já é outra história, deixa eu ir no que está aqui. Aí Davi para a arca antes de entrar na cidade, e Davi começa a dançar e bailar do lado da arca. Aí a Bíblia vai dizer que Mical, que era a esposa dele, está lá na janela, debruçada na janela, olhando para ele, e a Bíblia vai dizer, e Mical desprezou Davi, ou desprezou ele. Só que o mesmo texto vai dizer que Davi dançava com todas as suas forças. Sabe o que é isso? Davi está dizendo, eu vou começar o meu culto antes de entrar na minha cidade. Olha, escuta isso aqui. Davi está dizendo, eu vou bailar porque a presença voltou, eu vou dançar porque a presença voltou. Pastor, que loucura. Culto sem a presença não é culto. Se tem culto, tem que ter presença. Estamos vivendo uma época de movimento sem reavivamento. Movimento não gera reavivamento. Reavivamento gera movimento. Porque reavivamento muda a conduta, muda o caráter, muda o pensamento, muda o estilo de vida, muda tudo para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na minha vida e na sua vida. Quem pode pegar essa palavra em nome de Jesus? Como que você quer ser lembrado? Responde não, pense aí. Como que você quer ser lembrado? Você quer ver o tanto que o marketing negativo, o nome já fala, ele é ruim. Se eu te perguntar quantos espias foram espiar a terra, você vai falar assim, 12. Se eu te perguntar assim, quem foram os 2 otimistas, tu vai falar Josué e Calebe. Mas eu te pergunto, me dá um nome de 3 pessimista. Você lembra? Não lembra. Talvez não lembra. Talvez a maioria não vai lembrar. Por quê? Porque eles não marcaram história pelo lado bom. Você quer ver homens que marcaram história pelo lado bom na Bíblia? José, lá no Egito. Mas não José do Egito, como eu já ouvi, que José nunca foi do Egito. José estava no Egito. José, Deus era com ele. Olha um segredo de José. A Bíblia vai dizer assim, e José servia a seu pai, e José servia a Potifar, e José servia a Faraó, e Deus era com ele. Quem tem espírito de servidão no reino, Deus tem prazer em honrar ele em tudo o que ele faz. A Bíblia vai dizer que Davi não teve medo do gigante. Olha os homens que foram lembrados na Bíblia através do gigante, através de situações inusitadas. Daniel foi lembrado como jovem de oração que não contaminou com a Babilônia, mas ele influenciou a Babilônia. É Deus dizendo para nós, ei, não é a janela que te influencia, é você que influencia a janela. Não é o mundo que te contamina, mas é você que tira a contaminação do mundo. Nós precisamos voltar, irmãos, já que estamos aqui, todos envolvidos aqui em casa pela internet, entender algo. Precisamos voltar a andar na rua e as pessoas olhar para nós e falar assim, ali vai alguém que tem a presença de Deus. Ali vai alguém que quando abre a boca e estende as mãos, o diabo corre e o nome do Senhor é exaltado na vida dele. A empregada de Naamã, nem nome tem, foi lembrada por quê?
entrou num cenário e Deus honrou ela e Naamã. O jovem que foi levado por André com 5 pães e 2 peixes, nem nome tem, mas foi lembrado como jovem vitorioso. Pastor, que loucura. Homens que foram lembrados na vida secular porque acreditaram naquilo que dava certo. Eu separei 3 aqui rapidinho, é só para você ter noção. Marketing negativo. Se eu perguntar assim, alguém lembra da Suzane Richthofen e os irmãos Cravinhos? Quem convidaria ela para um jantar com seus pais na sua casa? Por quê, pastor? Porque você sabe, eu não falei nada, mas você já deduziu. O que é isso? Marketing intencional negativo. Mas olha esses 2 homens que eu fui buscar a história deles. Há um jogador de futebol chamado Cafu. Foi lateral da seleção brasileira, do Penta, mas ele foi dispensado por 8 vezes do clube que ele foi profissional. Mas cada vez que ele era dispensado, ele dizia: não, eu quero marcar história, eu ainda vou ser alguma coisa. Não, vai dar certo, esse negócio vai dar certo. E a fé e a coragem, fé e coragem. Eu lembro de uma história de um homem chamado Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol. Quando ele estourou a rótula do joelho jogando pela Internazionale de Milão, a mídia mundial disse: já era, acabou, pode aposentar, não vai dar em nada. 5 anos depois, volta ele na Copa de 2002, cabelo horrível, mas matando a pau, sendo artilheiro e levando o Brasil a ser campeão. Na entrevista dele, ele vai dizer assim: eles não acreditaram, mas eu acreditei que era capaz. Deus estava dizendo: é isso que eu quero para mim e para você. No meio da crise, olha que eu posso mudar o cenário. No meio da situação, eu tenho uma palavra de vida para a sua vida. No meio do vento, Deus traz a bonança para acalmar o teu coração. Quem pega essa palavra em nome de Jesus? Eu quero finalizar no texto. Olha o que o texto vai dizer para nós. A Bíblia vai dizer que ele adormece, tem um sono profundo e ele cai. Quando ele cai, alguns chegam lá e vai dizer assim: morreu, está morto, já era. Até os especialistas, olha, eu vou finalizar com isso aqui, para mim e para você. Até os especialistas, quem era especialista? Lucas, que era médico formado na medicina da época no Egito. Lucas chega lá, afere a pressão, o pulso, já era. Manda comprar a bolacha Mabel, manda fazer o chazinho de erva cidreira. Pode mandar marcar o velório, já era, acabou. Aí vem o profeta, vem um homem de Deus. Oh, glória a Deus. Estou falando para vir pregar para alguém aqui, escuta isso. Olha aqui a cena. Lá vem um homem de Deus. O especialista disse: já era. Aí vem um homem tomado da unção de Deus. Chega nele. Olha o que o texto vai dizer. E abaixando é uma coisa, inclinando é outra coisa. Abraçou e inclinou e disse: ele não está morto. E o povo: morreu. Ele, não, tem vida aqui ainda. Não, mas já era. Pastor, que loucura. Primeira coisa, ele abaixa. Por que abaixar? Porque o ponto mais alto da mudança que a gente precisa não está em cima, ela está embaixo. Lembra de quando a mulher do fluxo de sangue, ela foi ter com Jesus? Ela chegou até Jesus e ela fez isso, ela prostrou, ela foi embaixo e tocou na orla. Ela está dizendo: eu entendo do paradoxo do Evangelho. O que é o paradoxo do Evangelho? Para subir tem que descer, para viver tem que morrer, para ser exaltado tem que ser humilhado. Ela está dizendo, lembra de Jesus? Jesus chega para Zaqueu e está dizendo: Zaqueu, desce daí. Zaqueu não está entendendo para que descer. Imagina Jesus dizendo: desce logo, rapaz. O segredo do milagre não tem em cima, tem embaixo. Desce. Quando você descer, eu vou te falar o que tem que fazer. Olha o que o texto está dizendo para nós. Um culto como esse, eu não posso vir aqui apenas para sentar na cadeira e falar: o louvor foi massa, a mensagem foi legal. Não, eu tenho que entrar dizendo: Senhor, hoje eu vim para inclinar na tua presença. Hoje eu vim para me derreter na tua presença. Nem que eu borro minha maquiagem, nem que eu saia com o cabelo aqui para cima, mas eu vou sair daqui crendo que o Senhor falou comigo, que a tua palavra ela é fiel na minha vida. Quem pega essa palavra em nome Kalaia Berg, Aduia Bonia Serg. Tá aqui na minha cabeça, deixa eu terminar. Abraçando. E o pastor Léo falou isso, quando ele falou, eu peguei na hora. Às vezes
O Douglas cantou, já veio uma mensagem. Vou fazer uma mensagem semana que vem do seu hino. Escute isso aqui. Abraçando, inclinou. Por que inclinou? A minha memória voltou no Salmo 40. E Deus ouviu a nossa voz e se inclinou. Pastor, o que é isso? Se Deus que é Deus se inclinou, por que eu e você não pode se inclinar? Não, pastor, é o meu jeito de adorar. Respeito, tranquilo. Só que papai está dizendo, vai no fundo do rio. Vamos lá embaixo, Ezequiel. Lembra de Ezequiel? Deus falou assim, Ezequiel, como é que está aí? Você tem o controle? Tenho, eu sou sacerdote, eu vou ministrar culto naquele templo. Então vamos no rio, então vamos, Ezequiel. Ezequiel, e as águas? Está no meus tornozelos. Você consegue movimentar, Ezequiel? Consigo. Continua andando, Ezequiel. Vai andando, vai descendo. E agora? Está nos meus joelhos. Consegue movimentar? Consigo. Vai andando e vai só afundando. Vai só entrando no rio de Deus. Ezequiel, e agora? Está nos meus lombos. Consegue movimentar? Mais um pouquinho. Continua andando, Ezequiel. Vai entrando no rio, vai entrando no rio. Chega uma hora que ele fala, não consigo mais não. Perdi o controle. Deus está dizendo, era isso que eu queria de você. Queria que você perdesse o seu controle para deixar o meu controle sobre a tua vida. Deus estava dizendo, Ezequiel, no meu rio não é você que nada do teu jeito, é eu que te inundo com aquilo que eu tenho para mudar a tua vida. Deixa eu profetizar de novo, irmão, eu estou cheio de Deus aqui hoje. Levanta a sua mão para o céu, deixa eu profetizar, que Deus te levante como pregador, missionário, profeta. Profetiza, te inunde com a unção diferenciada nessa terra em nome de Jesus. Oh glória. Ele se inclina, e eu termino aqui, perdoe, já termina. Ele se inclina, pega o jovem e levanta. Quando o jovem levanta, aí volta para o culto. Pastor, mas e o cara da janela? Caiu. E aí? Foi lá e deu a mão, abraçou. Por que abraçou? Porque abraço fala de sentimento. Abraço fala de química. Estamos perdendo a química da conversação pela revolução tecnológica. Estamos perdendo a química de humano para humano por causa dessa revolução 4.0 que nós estamos nela, da inteligência artificial, da máquina, do robô, de tudo. As pessoas não têm mais tempo, a internet resolve, o WhatsApp resolve, tudo resolve, e talvez o que a pessoa precisa é de 5 minutos, não mais do que isso. O que a pessoa precisa, aqui minha esposa, na área dela, tem dia que eu falo para ela, desliga esse celular aí, para, toda hora chamando, pastor, vou sumir, pastora. E eu falei, para, não vai, não, por quê, pastor? Porque a gente percebe que tem muita gente do meu lado e do seu lado que está precisando de ajuda. Pastor, por que Paulo abraçou ele? Porque Paulo está dizendo, esse abraço não é abraço da religião, porque a religião não abraça, a religião exclui. A religião faz o seguinte, pecou, sai do nosso meio que vai queimar nosso filme. Você fez coisa errada? Vai para lá então, vai queimar nosso filme. Mas aí o abraço do reino não está dizendo, não vai morrer não, vai ter vida. Não vai reviver. Avisa lá por porteiro, para não terminar o culto ainda não, que a gente está subindo com alguém. Que é isso, pastor? Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite. Oh, glória a Deus. Irmão, pega o que eu vou dizer aqui. Papai está dizendo, tira dos teus ombros o peso do fracasso do passado. E encare um novo tempo sem janela, mas no culto do milagre para a tua vida. Papai está dizendo, recomece de um jeito diferente. Recomece com uma história nova. Recomece de um jeito novo. O diabo disse, eu vou te destruir, eu vou acabar com você na bebida, na prostituição, com lesbianismo, homossexualismo, na gandaia. O diabo achou que ia matar. Aí vem Deus usando o profeta dizendo, não vai não. Manda avisar para o especialista que ainda o coração está pulsando e vai voltar para o culto dando glória. Fica de pé comigo adorando o nome de Jesus. Oh Espírito Santo da verdade. O menino da janela, Eutico. E a minha oração para você agora é essa. Que você faça uma introspectiva lá no intro, lá no baú da tua vida.
Ah, pastor, mas fulano deveria estar aqui para ouvir isso. Não, Deus fala com quem está presente. Vai lá no baú da tua vida. Eu vou dizer um negócio mais para nós aqui. Recomeça e fala com Deus hoje. Você e Deus, é você e Deus, irmãos. Pode ter muita coisa travada no mundo espiritual por causa de atitudes mal tomadas, de palavras mal faladas, de situações que você envolveu e não deveria se envolver. E vou muito mais além. Tem pessoas que estão com a vida travada espiritualmente porque tocou naquilo que não deveria, falou da igreja. Falou, não. A igreja não tem problema, não tem culpa dos meus problemas nem dos seus problemas. A igreja não é de homem, a igreja é de Deus. Ah, mas aqui, quando falamos de pessoas, estamos falando de problema. Duas cabeças juntas já tem divergência, são pensamentos diferentes. Aonde a gente for vai ter problema, aonde a gente for vai ter pessoas boas e pessoas machucadas. Aonde você tiver igreja, faculdade, colégio, aonde você for vai ter alguém problemático. Deus tem os mistérios dele comigo e com você. E papai está dizendo para alguém aqui dentro nessa noite: tire o peso que o diabo está tentando colocar nos teus ombros. Tire o peso que o diabo está tentando colocar na tua conta. Papai está dizendo: sai daqui revigorado, renovado, reprograma, reprojeta. Sai daqui dizendo: eu creio, porque a última palavra não vem de baixo, ela vem de cima. A palavra é do Senhor. Fecha os teus olhos, põe a tua mão no teu coração. Fala com Deus por um minuto, isso. Fala com Deus por um minuto, isso. Por um minuto, fala com Deus, recomeça. Pede perdão. Recarregue tuas baterias. Recarregue tuas baterias. Oh Espírito Santo. Mais vale onde Calabando e aborga. Lamando e a forgue, labada e a sergue. Oh Espírito Santo, mais te conhecer, tu és minha fonte, oh Espírito Santo, minha colheita, minha herança. Segura. Um download gospel quentinho. Deixa eu liberar isso aqui para a gente terminar. Noé, ele bebeu, mas a história dele não foi de um bêbado. Abraão mentiu, mas a história dele não foi de mentiroso. Elias teve vontade de suicidar, mas a história dele não foi de um suicida. Pastor, que loucura. Deus mandou falar isso para alguém aqui. Um fracasso que você teve não justifica uma história toda de vida que você ainda tem. Uma situação que você teve não justifica uma vida inteira que ainda tem pela frente. Ah, pastor, mas fez isso e aquilo. Mas lembra eles que tem a ver alguém, ou tem alguém que morreu na cruz do Calvário e selou aquilo por mim e por você. Pastor, isso é autorização para pecar? É a graça? Não, graça não é autorização para pecar. Graça é a favor de Deus para você não pecar. Papai está dizendo: ei, sai daqui crendo que eu posso mudar a tua vida, a tua história, a tua família. Tenha coragem, tenha ousadia. Aprenda a dizer não e creia que a última palavra de vida Ele quer te dar nessa noite. Levanta a sua mão para o céu assim comigo. Diga comigo assim: ó, eu creio. Está fraco, diga assim: ó, eu creio que essa noite todas as janelas da minha vida eu fecho em nome de Jesus. Diga assim: ó, eu creio, tem novo tempo, nova história em nome de Jesus. Se você crê, aplaude adorando e adora aplaudindo, aplaude adorando e adora aplaudindo. Deus te abençoe em nome de Jesus.